O Evangelho de Mateus, capítulo 24, versão fácil de ler. Jesus e a destruição do templo. Jesus tinha saído do templo e estava indo embora sozinho, quando seus discípulos se aproximaram dele para lhe mostrar as construções do templo. Jesus, porém, lhes disse: "Vocês estão vendo tudo isso? Eu lhes digo que não ficará uma pedra sobre outra que não seja derrubada." Estava sentado no Monte das Oliveiras quando seus discípulos se aproximaram dele e lhe perguntaram em particular: "Diga-nos quando essas coisas vão acontecer? Qual será o sinal que mostrará que chegou o tempo da sua vinda e do fim do mundo?" E Jesus então lhes respondeu: "Tome cuidado para que ninguém os engane. Eu digo isso, pois muitas pessoas virão em meu nome e dirão: 'Eu sou o Cristo', e enganarão muita gente. Não tenham medo quando ouvirem o barulho das batalhas e fiquem sabendo de guerras. Essas coisas devem acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação fará guerra contra a outra e um país atacará o outro. Haverá fome e terremotos por toda parte. Mas essas coisas serão somente o começo, assim como as primeiras dores da mulher que está para dar à luz. Nessa época vocês serão presos e entregues para serem castigados. Vocês serão mortos e odiados por todos os povos por causa do meu nome. Nessa época, muitas pessoas vão abandonar a fé e vão trair e odiar umas às outras. Muitos falsos profetas aparecerão e enganarão a muita gente, e a maldade se espalhará de tal maneira que o amor da maioria das pessoas esfriará. Aquele, porém, que permanecer firme até o fim, será salvo. E as boas novas sobre o reino de Deus serão anunciadas no mundo inteiro como testemunho a toda a humanidade. E então virá o fim." O profeta Daniel falou a respeito da terrível coisa que causa desolação. "Vocês verão essas coisas no templo. Quem estiver lendo isso, que entenda o que significa. Então, quem estiver na Judéia deve fugir para as montanhas. Quem estiver na parte de cima da sua casa não deve descer para pegar coisa alguma. E quem estiver trabalhando no campo não deve voltar para casa para buscar suas roupas. Ai das mulheres que estiverem grávidas ou amamentando nessa época. Orem para que essa sua fuga não aconteça nem durante o inverno, nem num sábado. Digo isso, pois nessa época haverá grande sofrimento, como nunca houve desde o começo do mundo e jamais haverá. Se Deus não tivesse diminuído esse período de sofrimento, ninguém seria salvo. Mas por causa das pessoas que foram escolhidas, esse período de sofrimento será diminuído. Portanto, se nessa época alguém lhe disser: 'Olhe, aqui está o Cristo', ou então 'O Cristo está aqui', não acreditem. Eu digo isso pois muitos falsos cristos e falsos profetas vão aparecer e fazer milagres e maravilhas, a fim de enganar, se possível, até mesmo aqueles que tinham sido escolhidos por Deus. Olhem que eu tenho avisado a vocês antes que estas coisas aconteçam. Se algumas pessoas lhe disserem: 'Olhem, o Cristo está no deserto', não saiam. Ou 'Olhem, ele está dentro da casa', não acreditem. Eu lhes digo isso, pois a vinda do Filho do Homem será como o brilho de um relâmpago que sai do leste e se mostra no oeste. Onde quer que esteja um cadáver, ali se ajuntarão os urubus." Logo depois desse período de sofrimento, o sol se apagará e a lua não brilhará. As estrelas cairão dos céus e os corpos celestes serão abalados.
Nessa época, o sinal da vinda do Filho do Homem será visto nos céus, e todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem vindo entre as nuvens com poder e grande glória. Um alto som de trombeta será ouvido, e o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles recolherão, um a um, de um lado a outro do mundo, aqueles que tenham sido escolhidos por Deus. E Jesus depois lhes disse: aprendam a lição que a figueira lhes ensina. Assim que os galhos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando vocês virem todas essas coisas acontecerem, saberão que o tempo está próximo, pronto para chegar. Digo a verdade a vocês: todas essas coisas acontecerão antes que morram todas as pessoas que agora estão vivas. E o céu e a terra passarão, porém as minhas palavras nunca passarão. Ninguém sabe o dia ou a hora que essas coisas acontecerão, nem os anjos do céu, nem o próprio Filho. Somente o Pai sabe que elas vão acontecer. Pois assim como foi no tempo de Noé, também será quando o Filho do Homem voltar. Digo isto, pois antes de vir o dilúvio, as pessoas estavam comendo, bebendo, se casando e se dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Ninguém sabia o que ia acontecer, até que veio o dilúvio e levou a todos. A mesma coisa acontecerá quando o Filho do Homem voltar. Nesse dia, 2 homens estarão trabalhando no campo. Um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo trigo no moinho. Uma será levada e a outra deixada. Portanto, se cuidem, pois vocês não sabem em que dia o Senhor virá. Lembrem-se disto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria acordado e não deixaria que o ladrão arrombasse a sua casa. É por isso que eu digo que vocês devem ficar preparados, pois o Filho do Homem virá na hora em que não estiverem esperando. Quem é então o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou a responsabilidade de tomar conta dos outros servos e de lhes dar comida nas horas certas? Feliz é o servo que estiver fazendo assim quando seu Senhor chegar. Digo a verdade a vocês: ele o colocará para tomar conta de todos os seus bens. Por outro lado, imaginem um servo mau. Ele diz consigo mesmo: meu senhor vai demorar para voltar. Então começa a bater nos outros servos e a comer e a beber com bêbados. O senhor desse servo chegará num dia em que ele não espera e numa hora em que ele nem imagina. Ele o castigará com severidade e condenará a sofrer o mesmo destino dos hipócritas. E lá eles vão chorar e ranger os dentes. E então, gostou do áudio? Se gostou, deixa seu like. Na descrição tem um resumo mostrando quem escreveu o capítulo bíblico e o contexto em que foi escrito. Deixe seu comentário e peça áudios de outros capítulos. Se não é inscrito, se inscreva lá e ative o sininho para receber notificação de quando fizermos novas publicações. Até os próximos áudios e que Deus abençoe.